Bem-vindos ao portal do Vestibulando. Agora vamos falar sobre mais um tema histórico. Vamos falar sobre as grandes navegações e o conjunto de mudanças, de transformações geradas por essa expansão marítima, por essa expansão e esse renascimento comercial. Bem, primeiramente, lembremos nós que isso ocorre ali na transição de Idade Média, né, de acordo com a divisão tradicional da história, Idade Média para a Moderna. Esse movimento ele tem algumas motivações, né, principalmente porque nós temos uma região no Atlântico, ou melhor, no Mediterrâneo, que ela centralizava o comércio, que mantinha íntimas relações com os árabes e que acabaram desenvolvendo nessa região, na Península Itálica, um grande comércio, né? Um grande comércio marítimo. Cidades como Gênova e Veneza, principalmente. Então, a Itália, aquela que foi o berço do Renascimento, que está começando também a ganhar espaço, aquele renascimento cultural, né, científico, ela também está passando por um processo de mudança econômica, né, de foco econômico, agora marcado pelo comércio marítimo. Então, a Itália, né, que foi o berço do Renascimento, como dissemos, ela também ampliou, né, as suas possibilidades de comércio. A Itália ela começa a se lançar nessa aventura que eram os mares, né, além do Mediterrâneo, porque o mundo do europeu até então ele era muito mais centralizado ali no Mediterrâneo, né? Quer dizer, e nos entornos, até a proximidade ali do continente africano. E a Itália era o elo de ligação com o comércio oriental, né? Principalmente a partir das cruzadas, né? A Itália ela servia de meio caminho, vamos dizer, de ponto de acesso a essas mercadorias orientais que chegavam à Itália, que tiveram relações, né, muito fortes com os muçulmanos, quando tiveram um processo de expansão e anexaram áreas que pertenciam à Itália. Então, essas regiões acabaram desenvolvendo essa prática comercial, né, quer dizer, desse comércio marítimo. Merece destaque, evidente, aí a figura do Cristóvão Colombo, né, esse genovês que ele se notabilizou não viajando pela Itália, né, mas viajando pela Espanha, quando ele propõe, vamos falar um pouco mais à frente, o, o circundar, né, circular a Terra, dizendo que era possível sair de leste para oeste, né, e chegar às Índias, partindo da Europa. E isso aí nós vamos perceber depois em uma ilustração mais à frente. Bem, dentro dessas motivações ainda, lembremos nós que nessa época, dentro da proposta do mercantilismo, que falarei no final também, nós temos a prática do metalismo, né? Porque acreditava-se na época que quanto mais metais preciosos tivesse uma nação, mais rica ela seria, porque ela teria como cunhar, como produzir moedas, né? Produzir dinheiro. E nessa época ocorreu um esgotamento, né, dessas minas europeias. Então, quer dizer, é preciso buscar áreas onde possamos encontrar esses metais para produzir moeda, para produzir riquezas. Bom, disso tudo ainda, né, o que nós tínhamos? Percebam só a mudança que está ocorrendo nessa transição da Idade Média para a Moderna. Porque até então, na Idade Média, a economia ela era amonetária, quer dizer, baseada principalmente em trocas, né, em locais autossuficientes. Agora não, a economia ela passa a ser monetária e daí a necessidade de moedas, até por conta das longas distâncias, né, que precisavam ser vencidas e levar produtos apenas, né, poderiam estragar esses produtos, né, devido aí ao tempo das viagens, né, produtos perecíveis. Então, a moeda metálica era uma alternativa devido às distâncias, claro, e também ao tempo das viagens. Bom, nesse período, né, o que nós vamos ter ainda, né, principalmente a nobreza. A nobreza, claro, que ela começa a perder o poder para o rei, né, naquela centralização do poder, quando o rei vai se aliançar à burguesia e consegue centralizar o poder, que na Idade Média era descentralizado
estava nas mãos dos senhores feudais, agora essa nobreza também ela vai buscar, principalmente querendo anexar novas áreas, novas terras, quer dizer, novas possibilidades, né, nesse processo ali de transição para a Idade Moderna. Bom, outro ponto bem interessante dessas motivações são as especiarias. Lembrem que com as cruzadas, os europeus eles vão ter um contato mais íntimo, vamos dizer assim, com as mercadorias orientais, cominho, cravo, canela, dentre outros, né? Quer dizer, a seda. Então tem vários produtos orientais que passaram a ser consumidos em larga escala na Europa. E o desejo de ter esses produtos, né, que era uma fonte de comércio para quem se interessasse em comercializá-los, quer dizer, então isso aí cria novos hábitos, novas possibilidades para os comerciantes, evidentemente, mas vão mudar alguns hábitos europeus, né? Quer dizer, a culinária ela ganha agora um incremento, a roupa também, a vestimenta, ela começa ali também ganhar um outro contorno com o uso da seda, por exemplo. Bom, além disso tudo, o que nós temos nesse processo de expansão marítima, comercial? A possibilidade de expansão da fé cristã. Lembrem que aí no início do século XVI, nós temos uma crise dentro da igreja, né? A crise que levou à reforma protestante, né? Quando Martinho Lutero, João Calvino, Henrique VIII, né? Eles rompem com a igreja cristã católica, evidentemente eles ganham também seguidores. E aí esses seguidores também rompem com a igreja católica, quer dizer, é uma onda, né, de perda de fiéis por parte da igreja católica. E ela precisava compensar isso em algum local, convertendo os gentios, convertendo esses povos dominados nas colônias. Bom, então, o que nós temos sobre isso também, né? Uma outra possibilidade. Já que nós temos, como eu disse, brigas religiosas, novas vertentes cristãs surgindo, então, em alguns locais, as brigas foram tantas que muitos foram expulsos de lá, né? Principalmente ali quando falamos de puritanos, quando falamos na França também dos calvinistas, né? Dos huguenotes. Então, lembrem que com as brigas que ocorreram dentro da Inglaterra, muitos puritanos migraram para os Estados Unidos. Lembrem que a França, por exemplo, ela pretendeu dominar o Brasil ali no século XVI, né? Invadiu o Rio de Janeiro, passou um tempo lá, quando fundou a França Antártica, porque pretendiam fundar uma colônia para huguenotes, também devido a essas brigas religiosas. Então, o ampliar, né, eram novas possibilidades. Bem, sobre isso ainda, né, sabe-se que os portugueses foram os pioneiros das grandes navegações, né? Eles largaram na frente, né? Primeiramente, claro que numa questão de localização geográfica, quando eles têm ali a costa voltada para o mar, né? Quer dizer, eles têm um contato com o mar Mediterrâneo, né? Além disso, esses portugueses tinham essa tradição pesqueira, né? Eles tinham conhecimento sobre a arte náutica. Vale lembrar para nós que esses portugueses, gente, eles eram um entreposto, vamos dizer assim, um intermédio de comércio, de possibilidade ou de parada, né, de grandes navegadores, né? Parada como, né? Muitos comerciantes que saíam, né, pelo Mediterrâneo, italianos, árabes, para negociar na região dos Países Baixos, negociar com a região da Bretanha, quando eles passavam pelo Mediterrâneo, eles paravam, né, muitas vezes para reabastecer com água ou produtos, né, para continuar a viagem, e paravam em Portugal. Então, esses portugueses vão ter muito contato com outras técnicas, né, com outros povos, né, técnicas de navegação. Bom, além disso tudo, lembremos nós que em Portugal a burguesia, né, ela chega ao poder bem cedo. Portugal vai se formar ali por volta do início, ou melhor, no início do século XII, né, que é quando ele se forma, quando vai se desmembrar de Leão, Castelo e Navarra. Né? Quer dizer, então, a burguesia ela vai chegar ao poder e ela vai incentivar essa prática comercial. A burguesia ou mesmo a nobreza mercantil, que se dedicava à prática do comércio.
Bom, além disso tudo, né, o que nós temos lá? Por que Portugal ela foi precoce no processo de unificação? Primeiro que nós temos dentro desse processo de unificação, o que nós tivemos? Né? Lembrem que, como eu disse, Portugal se forma ali, né, em 1143, né, ali no início do século XII, na primeira metade. Só que Portugal, né, só vai mesmo dar esse passo mais largo em direção às grandes navegações quando morreu Fernando I, né, ali para 1383. Então ele não deixou herdeiros legítimos. E aí gerou uma briga pelo poder, né, por esse trono. De um lado, nós tínhamos é, o Dom João I, que era mestre da Ordem de Avis, né, que era uma ordem militar e religiosa. E essa ordem ela tinha grande influência, ele era o grão-mestre, né, dessa ordem. E ele era um filho, né, fora do casamento aí, do Dom Fernando, né, o anterior, né, que esteve no poder até mesmo antes do Fernando I, né, do que falamos agora. Bom, além disso, o que nós temos aí? Né? Nós temos a dona Leonor Teles, né, que ela assume como regente porque numa jogada política, porque lembra que o casamento na época ele era algo político, não era algo só de sentimentos, poderia nem ter sentimentos, o importante eram as alianças que se formavam. A dona Leonor, que era esposa do rei morto, do Dom Fernando, eles tiveram uma filha, a Beatriz, e casaram a filha, ela tinha ainda, era jovem, né, para 12 anos, 12, 14 anos, e ela casou com o Dom João I, que ainda muito jovem, imaginem. A proposta, a ideia do Dom Fernando, não imaginava que morreria antes, era que a filha tivesse um filho com o rei de Castela, e esse filho assumiria o poder. Só que ele morre antes. E aí fica o poder nas mãos da dona Leonor. Só que a dona Leonor era muito simpática a uma reunificação de Portugal com Castela. E aí, o que aconteceu? O povo, a burguesia, vão se aliançar e dar forças a Dom João I, né, o mestre de Avis. E aí ele assume o poder. Então ele vence com apoio da burguesia, né, e da Inglaterra, claro que interessada na prática comercial. Então percebam aí que casamento, por exemplo, na época, né, era algo muito importante que poderia consolidar poder. Porque lembrem também que nessa época, né, a filha ela seria apenas a esposa do rei, era rainha, mas não tinha poderes, que é o caso da dona Beatriz, né? Se ela chegasse a ter esse filho, o filho dela que assumiria. Evidentemente, ela poderia até assumir, mas como regente, até o filho dela, se tivesse a tempo, claro, tivesse alcançado a maioridade. Bom, disso tudo, né, o que nós vamos ter aqui, né? Então, a partir de Dom João, né, o mestre de Avis, daí o porquê de Revolução de Avis, Portugal começa a dar passos mais largos em direção a essas navegações. Portugal começa a se organizar, a arquitetar, né, esses caminhos que vão levar às navegações. Bem, sobre esse período, como dissemos no início, o Atlântico era a região conhecida dos europeus, uma área de comércio, de transações comerciais, de guerras. Aí, nesse período, havia muito questionamento sobre o Atlântico. O Atlântico, ainda naquela visão de Idade Média, uma visão mitológica, né, ele era o Mar Tenebroso, né, quer dizer, onde habitavam ali várias lendas sobre isso. Né? Dessas lendas do Atlântico, por exemplo, havia os chamados riscos reais, os riscos imaginários. Diziam que havia um imenso abismo, uma imensa cachoeira, que havia o limite, as embarcações cairiam. Olha, outro mito, diziam que nas proximidades da linha do Equador, as águas eram tão quentes que as embarcações fervilhavam, queimavam. Né? Os mitos eram diversos. Os riscos imaginários, com certeza. Se nós observarmos os mapas da época, nós podemos perceber a quantidade enorme de monstros que mostravam, né? Aqui, ó, percebam, por exemplo, os monstros, né?
presente nas embarcações, inclusive atacando, né, essas embarcações aí, circundando-as, né? Bom, então esses eram os riscos, né, imaginários. Agora, claro que os riscos reais eram presentes, né? Imagina a tecnologia que eles tinham para a época, né? Se já hoje é difícil navegar sem o motor, sem toda tecnologia, né, em embarcações não tão grandes, imaginem para a época como era. Bem, então, um passo primeiro seria ultrapassar o Cabo do Bojador, né? Aqui nós temos a Península Ibérica, né? Então, atravessar essa área aqui, que tinha alguns recifes, por exemplo, era difícil. Então, uma vitória seria atravessar essa região aqui do Cabo Bojador, né? Depois, o outro ponto mais importante ainda, né, que mais difícil de travessura, ou de atravessar, desculpem, era o Cabo das Tormentas, que ficava no extremo sul do continente africano, né? Cabo das Tormentas, uma área onde nós tínhamos uma quantidade enorme de pedras, né, de rochas, e aí os ventos do continente antártico jogavam essas embarcações contra as pedras, né? Então muitas tempestades também, quer dizer, isso tudo gerava medo nesse navegador, né, que trabalhava com a mitologia na cabeça, que de repente dificultava essa possibilidade de avançar, né, para chegar até o continente asiático, né, quer dizer, chegar principalmente às Índias na época. Bom, então é assim, esse Cabo das Tormentas, né, ele foi muito trabalhado, digo assim, gerou medo em muitos navegadores. Até que o Bartolomeu Dias ele vai conseguir contornar ali o Cabo das Tormentas, em 1488. E aí, quando ele retorna, que na verdade ele ultrapassa, né, ali o Cabo das Tormentas, e só que ele retorna depois para Portugal, ele não segue viagem adiante. Né? Quer dizer, então ele provou que era possível. Quando ele volta a Portugal, que conta o feito a Dom João II, aí o Dom João resolve rebatizar esse cabo de Cabo da Boa Esperança. Evidente, a gente tem um impacto muito grande no lado mitológico, na crença, porque tira aquele peso, Cabo das Tormentas. Não, agora é o Cabo da Boa Esperança, para impulsionar ou pelo menos tirar o medo dos navegadores em ultrapassar esse Cabo das Tormentas. Lembrem também uma outra coisa, que essas tentativas portuguesas de contornar a costa africana para chegar às Índias, elas estiveram ligadas principalmente ao monopólio comercial, né, quase um pacto entre os árabes e os italianos. As mercadorias que saíam do Oriente, elas eram repassadas às cidades italianas e elas vendiam na Europa a um altíssimo preço. E Portugal está tentando ir direto à fonte, direto às Índias, como chamavam na época. E essas tentativas portuguesas de contornar o Bojador, de contornar o Cabo das Tormentas, ficaram conhecidas como o périplo africano, né? Essa luta do português para contornar aí o continente africano e chegar até as Índias. Bem, nessa época nós temos aí algumas tecnologias, né, náuticas, nós temos aí a bússola, né, sendo aperfeiçoada pelos árabes, né, a criação chinesa também, e essa bússola ajudou bastante os navegadores, né, nesse direcionamento, principalmente durante as viagens, né, quer dizer, tecnologia mínima, visão de distância também mínima, principalmente à noite, né, quer dizer, além dele, nós tínhamos o astrolábio, que era um outro instrumento, né, que indicava principalmente a latitude e longitude, onde eles usavam, né, aqui direcionando, né, sobre dois cilindros, né, mirando as estrelas. E a partir dali, em ângulos, eles tinham uma noção aproximadamente de onde estavam, né, ao observar o horizonte. Eles colocavam numa linha paralela, né, ao horizonte, né, ao mar, e aí poderiam medir, né, a distância ou a latitude onde estavam, principalmente, e a longitude.
né? Era uma forma que eles conseguiam, né, se localizar nos mares. E outro ponto seria a balistilha, né, que media também a altura dos astros, né, que ela era apontada para a Lua, né, e indicava também ali, nesse caso, a latitude para o navegante. Era uma forma de localização, na verdade, de se autolocalizar nessas viagens. Bom, ponto de grande transformação na época, gente, foi aí o uso, né, das caravelas. Até então usavam bastante as naus, só que as naus eram mais pesadas, consequentemente mais lentas. Para vencer longas distâncias, né, era mais difícil. E os portugueses, quando criam ali a caravela, tornaram as viagens mais rápidas. As distâncias eram vencidas mais rápidas. Consequentemente, a facilidade para o comércio era maior. Então, a partir daí, né, os portugueses estão largando na frente das outras nações. Estão inovando e se lançando a essas navegações. Vale lembrar também, gente, que os portugueses estudavam bastante essas técnicas náuticas. Aprenderam bastante com os árabes, com os italianos, sim. Mas até o mito, inclusive, que fala sobre uma escola de estudos náuticos, que era chamada Escola de Sagres. Mas que, na verdade, gente, essa Escola de Sagres, a partir de pesquisas realizadas, né, mais recentes, não havia uma escola em si, uma escola para estudos náuticos. Só que alguns reis, né, eles tinham o hábito do estudo, né, das técnicas náuticas. E eles guardavam, tinham em castelo vários instrumentos, para onde muitas pessoas iam realizar estudos, né? Então não era exatamente uma escola instituída, mas um local de estudos dentro de Portugal. Bom, aqui agora nós vamos falar um pouco sobre as rotas dessas navegações. Bom, primeiramente, nós tivemos ali a chegada dos portugueses na região do Marrocos. Lembrem que o primeiro passo dado por eles foi em 1515. Gente, ou 1415, desculpem. Gente, 1415 é a data início das grandes navegações. Foi quando os portugueses invadiram e tomaram Ceuta, que ficava ali na região próximo ao Marrocos, ali próximo à Tunísia, né? Nesse meio caminho. Essa cidade foi fundada pelos árabes. E os portugueses, ao invadir Ceuta, eles queriam dominar o comércio ocidental, atlântico. Então eles invadem Ceuta, aí vai dizer assim, pô, então eles dominam, Ceuta domina o comércio, concorrendo com romanos, né, com os italianos. Não é bem assim. Porque depois que os portugueses dominam Ceuta, os árabes praticamente abandonam a cidade. Então não chegava mercadoria, não chegavam mercadorias como chegavam antes. Mas, de qualquer forma, ajudou os portugueses a acumularem uma certa riqueza para se lançar a essas navegações, né? Quer dizer, propiciou esse momento de riqueza aos portugueses. Bom, depois disso, era preciso chegar até o Cabo das Tormentas, né? Quer dizer, o Cabo da Boa Esperança, como dissemos há pouco, que foi ultrapassado pelo Bartolomeu Dias, né, no ano de 1488. Porém, ele não foi até as Índias. Após ele, né, nós tivemos também outros navegadores, sim, mas um outro italiano, visionário para a época, desafiou as crenças, desafiou teóricos, né, quer dizer, pessoas que até então eram vistas como inquestionáveis. O Colombo contestou. Né? Ao observar o globo, já que diziam que a Terra ela tinha forma circular, então que era possível sair do leste para o oeste e contornar o globo terrestre. Quer dizer, aí era possível chegar às Índias. Né? Bom, só que esse genovês, né, ele não sabia que havia terras pelo caminho. E aí ele chega ali à região da América Central, né, na parte insular da América. Lembra que depois quem chega à parte continental, né, foi o Américo Vespúcio. Bom, o que nós temos ainda sobre isso, né, de rotas, né? Colombo chegou à América em 1492 e depois disso nós vamos ter a viagem do Vasco da Gama por Portugal ainda, em 1498. Lembrando, tá, gente? O Colombo, ele veio, né, nessa viagem financiado pela
Espanha, tá? Então aqui o Vasco da Gama agora ele vai chegar às Índias, né? Chega lá a Calicut, uma viagem de negócio altamente rentável aos portugueses, que trataram de buscar o monopólio dessa rota do périplo africano, de contornar a costa africana para as Índias, né? Monopólio seu, né? Buscaram, evidentemente, né, ali uma nova possibilidade, né, para eles, né, dentro das práticas comerciais da época. Bom, e nisso, né, o que nós temos ainda, né, sobre essas rotas? Nós temos ali a chegada do Cabral ao Brasil, veio lá com 13 embarcações e depois, né, vão ficar algumas no Brasil, e ele ruma em direção às Índias, né, que tem vários mitos sobre veio para cá intencionalmente ou não veio, né? Os estudos hoje em dia mostram que ele veio para tomar posse, né? E não foi algo casual, não foi causal, veio com a intenção de tomar posse das novas terras. Bem, agora vamos falar um pouco dos tratados, né? Então, primeiramente, o primeiro tratado, o primeiro acordo foi a Bula Intercoetera, de 1493. Por essa, gente, foi o seguinte: nós dissemos que o Cristóvão Colombo, o genovês, ele chegou à América em 1492. A Espanha, né, quando ela encontrou, ela se julgou logo dona de tudo que tinha ali. Quase que entra em guerra com Portugal. Aí, para evitar a guerra, chamaram o Papa, né, para o Papa negociar, né, ou ser o intermediador entre as duas coroas ibéricas, né, aí Portugal e Espanha. Então, a primeira tentativa de divisão do Novo Mundo, como chamavam, era essa bula intercoetera. E essa bula, ela tomava como referência ali a região de Açores e a oeste de Açores, né? Tudo até 100 léguas, até lá era português que se encontrasse nessas áreas. E a partir dali seria espanhol. Algo estranho para Portugal, que não concordou. Né? E, claro, vai continuar lutando, né, para ficar com uma parte das novas terras. Isso mostra, gente, que portugueses já sabiam da existência de terras nessa região. Claro que mais ao sul, né, na região do hoje que nós temos hoje, né, o Brasil. Então, Portugal, como não ficaria com terras do Novo Mundo, contestou. E aí, né, essa bula, né, que foi proposta pelo Papa, né, bula é um documento do Papa, um documento papal com força de lei. O que aconteceu? Não vingou, não deu certo a bula. Sentam novamente para negociar, para evitar guerra. E aí nós vamos ter, no ano de 1494, o Tratado de Tordesilhas, né? Esse de Tordesilhas, ele vai, na verdade, reestudar e redefinir o que foi a bula intercoetera. Né? Quer dizer, vamos discutir novamente. A proposta não agradou? Então vem uma nova proposta agora, e ela passava aqui, né, nessa nossa linha, ó, nessa linha imaginária aí de Tordesilhas, né, do meridiano de Tordesilhas. A partir daí não eram mais 100 léguas, mas 370 léguas a partir de Cabo Verde. Né? Quer dizer, então agora, né, o Portugal, né, vai ficar com terras do que hoje, né, do nosso litoral, do litoral brasileiro. O restante, imaginem, tudo era espanhol, e ficou com grandes lotes de terra nesse período. Bom, aí perceba uma coisa, retomando aqui, eles definiram limites, mas isso no Atlântico. E como é que vai ficar ali para o Oceano Índico? Como é que vai ficar lá para o Pacífico? Até onde era espanhol? Quer dizer, as disputas, elas não param por aí, porque depois vai ser necessário outro acordo, né? E sobre isso falamos agora sobre a questão Molucas, né? Bom, essa questão Molucas, gente, era um conjunto de ilhas
ali na região da próxima Indonésia, hoje, da Indonésia. Naquela área lá, os portugueses encontraram, né, já a partir de 1512, as Ilhas Molucas, né, que era um conjunto de ilhas que eram conhecidas como as Ilhas das Especiarias, o local onde eles encontraram a maior quantidade de especiarias. E aí, Portugal, com Francisco Serrão, né, eles chegam à área, né, dominam a área, vão fundar fortes na região. Só que o Francisco Serrão, ele era amigo do Fernão de Magalhães, né, que servia a coroa espanhola. E o Francisco Serrão servia a Portugal. E ele, dizem que até poderia ser primo, um parente muito próximo do Fernão de Magalhães, não só amigo, né, daí não há uma definição sobre. Então, o Fernão de Magalhães, baseado nos relatos do Francisco Serrão, ele convence a coroa espanhola a financiar uma viagem para chegar lá. Só que essa viagem do Fernão de Magalhães, ela não iria contornar a costa africana, mas ela ia fazer a chamada viagem de circunnavegação. Né? Então, foi essa viagem de circunnavegação. Ele sai da Europa e, ao sair da Europa, o que acontece com ele? Né? Bora para cá para mostrar novamente. Aqui, ó, a viagem do Fernão de Magalhães. Se os navegadores estão indo para as Índias, contornando a África, ou no caso dos italianos, né, com negociações com os árabes, os espanhóis chegaram aqui na América, a proposta do Fernão de Magalhães era sair da Espanha, contornar a América para chegar às Índias, na viagem de circunnavegação. Bom, a partir daí, o que nós temos aqui? Né? Então, há uma briga agora pela área, porque o Fernão de Magalhães, ele chega às Ilhas Molucas, e aí começa a tomar posse da área. Tanto que o rei espanhol, o Carlos V, ele manda uma expedição para colonizar a região das Molucas, né? Aí pelo Garcia Jofre. Ele vai exatamente com esse objetivo. Aí dizia ele, olha, lá é o limite de Tordesilhas. A partir de lá é nosso. Né? Então até essa região, até antes das Molucas, é português. Começa ali nas 370 léguas até a América, que seria em Tordesilhas, e vai até antes das Molucas. Aí os portugueses, negativo, nosso vai até as Molucas. Então, quer dizer, essa questão Molucas vai envolver as duas coroas ibéricas brigando por essa região. Mas Portugal venceu e anexou as Ilhas Molucas, né, ao seu grande império. E aí sentaram e teremos mais um tratado. Tivemos a bula, que não deu certo. Depois tivemos lá o Tratado de Tordesilhas, de 1492, que dividiu o Novo Mundo entre Portugal e Espanha. E agora era preciso as delimitações, nós vamos ter agora o Tratado de Saragoça. Né? Esse tratado, firmado entre Portugal e Espanha, ele vai redefinir agora os limites portugueses, ou vai deixar mais claro, na verdade. Né? Porque até então não havia um acordo para o leste. Havia apenas aqui no oeste sobre a América. Mas para a região ali do Oceano Índico, né, ali já para o Pacífico, não havia uma definição. E agora nós vamos ter essa definição. Então, tudo que estava entre Tordesilhas e o imaginário de Saragoça seria o que encontrasse aqui era o português, de portugueses. E o que encontrasse nessa região e aqui, né, do Pacífico, então seria espanhol. Bom, então o que nós temos agora? Né? As Ilhas Molucas passam a ser portuguesas, depois vão ter intrigas sobre isso ainda, mas isso mais à frente. E Portugal teve que indenizar, né, a Espanha, que aceitou ceder, mas pediu lá uma compensação financeira. Bom, o que nós temos a partir daí é que agora, né, as Ilhas Molucas, elas serviram como marco para a definição de domínios portugueses e espanhóis sobre os oceanos. Bom, aqui nós temos algumas consequências dessas grandes navegações. Primeiro, que elas expandem o comércio. Né? Quer dizer, nós temos aí uma internacionalização do comércio.
né? O intercâmbio cultural entre os povos passa a ser mais frequente, né? E mudando muito, inclusive, do que se acreditava na época, né? Quer dizer, as trocas, elas vão ultrapassar fronteiras, né? Esse comércio. Outro ponto que nós temos é que a ciência ela começa a galopar agora. Ou melhor, começa a querer aparecer, vamos dizer assim. Ela começa a ganhar espaço com esses novos estudos e muitos desses membros da burguesia que se lançaram no comércio também vão incentivar a ciência, vão incentivar novos estudos, né, de aprofundamento, né, tecnológico até. Outro ponto interessante, a criação das companhias de comércio, né, que vão monopolizar áreas de domínio. Criavam as companhias e essa companhia ela explorava determinado local, prestando serviços à coroa portuguesa, espanhola, né, a Inglaterra, por exemplo. Né? No Brasil nós tivemos várias companhias de comércio, como a do Maranhão, né? Nós tivemos a Companhia das Índias, né, por parte da Holanda. Então eles vinham para guardar, proteger determinada área, que era uma posse europeia, e também explorar essa região. Bom, aí, além disso, né, nós tivemos aí uma grande revolução comercial. As monarquias europeias, agora com esse comércio, ampliam a arrecadação de impostos. E esse rei, cada vez mais, ele vai enriquecendo e centralizando o poder. Né? Nós temos agora, né, uma centralização do poder mais presente, que nós chamamos de absolutismo, e essas práticas comerciais, que a partir daí passa a se chamar mercantilismo, que nós falaremos sobre ele agora. Né? Então, metallismo era uma das características do mercantilismo, que já falamos no começo. Né? O acúmulo de metais preciosos, na época, era sinônimo de riqueza. Protecionismo econômico. Lançavam-se altas taxas, altos impostos sobre os produtos estrangeiros, para que eles não concorressem com o produto interno. Nós, vamos supor, somos produtores de laranja. Se alguém, um outro país, quiser vender a laranja aqui, ele pode, mas ele pagava uma alta taxa. Era uma forma de proteger a nossa economia, né, diante desse produto estrangeiro. Bom, além do protecionismo, nós temos a balança comercial favorável. Você importa menos, gasta menos, e exporta mais, vende, arrecada mais. Daí, gente, um ponto muito importante para nós. As colônias, nesse caso, exerciam um papel fundamental nessa balança comercial favorável. Elas produziam, né, alguns produtos exóticos com alto valor comercial que tornavam essa balança comercial portuguesa, espanhola, por exemplo, altamente rentável. Né? O Brasil, por exemplo, né, vai produzir a cana-de-açúcar em larga escala. Quer dizer, isso aí gerou lucros para Portugal? Com certeza, como gerou para a Holanda também. Então ajudava, né, com esses produtos com alto valor comercial no mercado a tornar essa balança comercial favorável, exportar muito mais do que importar. Gasta menos, né, que seria isso, gasta menos e lucrar muito mais. Bom, e outro ponto seria o pacto colonial, que está ligado a essa balança comercial favorável, que está ligado ao protecionismo. O que era o pacto colonial? Para garantir a exploração das colônias, lembre que a colônia era uma área dominada por uma metrópole. A metrópole era dona e a colônia era uma área explorada por uma metrópole. No caso, Portugal era a nossa metrópole. Nós éramos uma colônia portuguesa. E nós, Brasil, éramos explorados por Portugal. Então, nós, colônias, não poderíamos negociar com outro país, né, com outra região, senão por intermédio de Portugal. Não poderíamos sair daqui, suponhamos com cana-de-açúcar do litoral, bora vender a Holanda. Negativo. Tinha que ter o intermédio de Portugal. Quem realizaria o comércio eram os portugueses. Bom, além disso, né, o que nós temos na exploração, aqui ilustrando, inclusive, né, olha só, a metrópole vendia a colônia manufaturados e, normalmente, a metrópole proibia manufaturas na colônia, né? E a colônia ela proporcionava a essa metrópole a matéria-prima, produtos
exóticos também, que poderiam gerar lucros, dividendos. Bem, nosso tema ele fica por aqui e aguardem outras aulas aqui também no canal do Vestibulando. Aproveitem aí para acompanhar as outras aulas, né? Quer dizer, também explorar, né, o que nós temos aí de conteúdos, lançarem também novas propostas de aula. Aí aguardamos vocês sempre por aqui. Né? Então, também acessem lá o portal do Vestibulando, né, portaldovestibulando.com. Lá tem muito material, e não só história, não só sociologia, de outras disciplinas. E aproveite e também se inscreva aí no nosso canal. Muito obrigado a todos, grande abraço!